Seja muito bem-vindo ao Papo que Transforma. Eu sou o Vitor Conte e nesse espaço nós falamos sobre fé, vida e transformação real. Aqui nós não queremos falar só de religião, mas provocar reflexões que levem você a experimentar uma fé prática, madura e que transforme a sua jornada. O tema de hoje é frutos, os sinais da nossa fé. Isso é muito importante porque Jesus ele disse que pelos frutos conheceríamos a árvore. A grande pergunta é: o que a nossa fé tem produzido? Qual fruto a sua fé tem gerado? Hoje nós vamos falar sobre como a fé verdadeira se revela em atitudes, escolhas e transformação visível, aquilo que as pessoas ao nosso redor podem perceber ao nosso caminhar, com a nossa existência, né, em comunidade, em grupo. Então, se você está comigo, escreva nos comentários: quero dar frutos que glorifiquem a Deus. Escreva aí, deixe o seu comentário, porque esse papo pode transformar vidas e talvez a sua hoje. Antes de nós irmos para um texto, porque nós vamos falar isso à luz da Bíblia, não basta nós dizermos que temos fé. Não basta eu e você, eu tenho fé. Mas uma fé sem frutos, ela é como uma árvore seca. Uma fé que não tem frutos, fica difícil de compreender. É igual quando você ouve das pessoas: eu te amo, eu amo você. Mas um amor que não é tangível, um amor que não tem uma resposta, que não existe entrega, um amor que não tem resultado, é algo abstrato. Muitos podem falar eu amo você, mas você não consegue mensurar se não tem atitudes. A fé é a mesma coisa. Uma fé vazia, sem frutos, é uma fé que as pessoas não conseguem perceber. Então não adianta nós que entendemos quem Cristo é, contemos Cristo e queremos expressar a Cristo, andamos por aí dizendo que temos fé, mas os nossos frutos não existem. As pessoas não enxergam nada através das nossas vidas. As pessoas, pelo contrário, vê eu e você vivendo ano a ano e vivendo a mesma vida todos os anos. Então, essa é a percepção que eu trago e a provocação. Será que nós estamos vivendo ano após ano do mesmo jeito, sem transformação real? Dizendo que temos fé, mas uma fé vazia e que não frutifica, que não de fato glorifica a Deus? Esse é um ponto importante. Os frutos, eles não salvam, mas eles revelam quem realmente fomos transformados em Cristo. Então, é importante nós começarmos a já ter esse tipo de reflexão. A minha fé tem mudado a minha forma de viver? Primeiro ponto. Segundo, o que as pessoas ao meu redor veem em mim? Frutos ou apenas palavras? Apenas discursos? Ou elas conseguem ver resultados produzidos pela fé? Terceiro ponto, que tipo de fruto eu tenho dado? Então nós vamos já direto para um texto base, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 17, que diz assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Um texto referência sobre árvore e fruto. Então não adianta ser uma árvore ruim, porque uma árvore ruim produz frutos ruins. Nós precisamos entender que viver com Cristo, mergulhar no Evangelho, não é só mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Mudar o comportamento é fácil. Às vezes a gente corrige um detalhe aqui, corrige um outro detalhezinho aqui, corrige um tom, mas a natureza é o que conta na hora que nós mais precisamos ser honestos e nos expressar em situações de perigo, situações de risco, situações de pânico, decisões que nós temos que tomar de imediato. Todas as vezes que nós precisamos reagir a alguma ação que foi feita conosco, esta reação nossa é uma produção da nossa natureza, é a expressão da natureza que nós carregamos. Então, aquele comportamento polido, aquele português polido, na hora que você realmente
Aí na hora que acontece algo complicado, você vê muitas vezes falando coisas que não deveria, né? Soltando palavras que elas mesmas se arrependem. Por quê? Porque o comportamento foi tratado. Na frente das pessoas, elas são uma coisa, mas quando elas precisam realmente reagir a uma ação, a natureza revela quem elas são de verdade. Então a minha provocação mais uma vez para você é: em qual natureza você está hoje? Em uma natureza caída, adâmica, ou em uma natureza vivificada, que é a de Cristo Jesus? Esse é o primeiro convite que eu faço para você refletir profundamente comigo nesse papo. Os textos complementares que estão lá em João 15, no capítulo 15, verso 5, diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Gálatas 5, 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e assim por diante. É um texto belíssimo. Mais um texto em Tiago 2,17 diz: A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, dizer que tem fé, mas não praticar, não produzir, não frutificar, é resultado de uma fé morta. Sem resultado, sem vida. Consegue compreender isso? E um último texto complementar, Salmo 1, verso 3. É como árvore plantada junto à corrente de águas. Olha só, uma árvore plantada junto à corrente de águas. Esse salmo ele nos relata que esta árvore nunca secará. Ela nunca ficará num momento de seca, porque ela está plantada junto à corrente de águas. Ela sempre estará hidratada, sempre estará viva, vivificada. Olha a importância quando nós começamos a entender sobre fruto, o resultado daquilo que nós vivemos. Então, o que eu quero trabalhar aqui nesse papo? Frutos, eles são evidências, não fachada. Não adianta eu simplesmente achar que a minha vida de aparência ela contagia as pessoas, porque isso não é fruto genuíno. As pessoas quando começarem a se conectar para aprender, porque muitos vão olhar para você e falar: puxa, eu quero aprender com ele, eu preciso aprender com ela. Eu quero me aproximar dessa vida, dessa pessoa, dessa mulher, desse casal, para aprender com eles. E agora? Quando começar a se aproximar de você, vai perceber que aquilo era fachada, puramente fachada. Então, o fruto precisa ser uma evidência, não pode ser fachada. Você precisa ter clareza disso. Segundo ponto, não é esforço humano, mas resultado de permanecer em Cristo. Não temos um esforço gigantesco, aquilo que, meu Deus, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho lutado tanto para frutificar. Não existe um esforço humano, mas a permanência em Cristo. Lembra? Uma árvore plantada junto a um lugar onde tem correntes de água. Essa árvore que está plantada no tempo certo frutifica. Na estação correta ela floresce, ela frutifica. Todos os estágios acontecerão naturalmente uma vez que você permanece em Cristo. Não tem a ver com o seu esforço próprio, com a sua luta diária. Tem a ver com a obediência de permanecer em Cristo e permitir que Ele governe a sua vida e faça em você e através de você. Assim, você terá frutos genuínos, frutos onde as pessoas se aproximarão e vão entender que não é uma fachada, mas um fruto que tem evidência. Terceiro ponto, o fruto do Espírito, ele vem como uma marca de maturidade. Quanto mais nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, mais maturidade nós recebemos, mais domínio próprio, controle das nossas emoções, refrear a nossa língua, aprender a falar, que a nossa língua fala tanto, ela produz tanto coisas boas quanto coisas ruins. Nós vamos aprendendo, nós vamos tendo mais governo. E isso é extremamente importante. Mais um ponto, uma fé sem frutos se torna incoerente. Uma fé sem frutos, ela se torna vazia. Não adianta. É aquilo que a maioria das pessoas observam, vê aquela vida e critica. Pô, se fosse para ir para a igreja,
para viver isso, eu não quero isso para mim. Eu imaginei que igreja fosse aquilo, eu imaginei que estar com Jesus fosse isso. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dos seguidores de Jesus dão um mau testemunho, porque não tem uma fé que produz frutos. É uma fé vazia, uma fé sem obras. Então, eu costumo dizer, e talvez você já tenha ouvido falar isso em alguns lugares, né? As pessoas não têm problema com Jesus, o problema são o seu fã-clube, são seus seguidores. A maioria, muitas pessoas, não generalizando, é óbvio, mas muitos dos seguidores, muitos do seu fã-clube acabam trazendo mau testemunho. Então a igreja sofre porque existem pessoas falando que são cristãs, mas com comportamento totalmente anticristão. E aí o mundo pega aquilo, a mídia pega aquilo e fala: olha, é isso, é ser cristão? Olha, veja lá, é o cristão, olha, é o pastor, olha, viu? É aquele cantor famoso, tá vendo? Todos não prestam, isso é tudo fachada. E infelizmente os cristãos genuínos acabam sofrendo, né, essas consequências por causa de um grupo de pessoas que de fato não cooperam e não somam para o reino de Deus, não produzindo frutos, tendo uma fé de fachada, completamente fake news, né? O que mostram para a sociedade não condiz em nada do que de fato vivem no seu cotidiano, junto com seus familiares e com seus amigos, né? Eu já conheci algumas pessoas que disseram: olha, se você conviver com aquela pessoa por uma semana, você vai entender que ela não é nada daquilo que ela costuma aparecer nas redes sociais. Você também já deve ter visto isso em qualquer meio, não só no meio cristão, mas em qualquer outro nicho, em qualquer outra bolha, ok? Então a gente precisa entender que se a nossa fé não tiver fruto, de nada adianta, é uma fé vazia. Então que nós, eu e você, não venhamos manchar o evangelho, mas que nós possamos contribuir, cooperar com o evangelho, cooperar com o cristianismo no tempo atual, no momento em que nós estamos vivendo. Frutos não são para exibir, mas para alimentar outros. Entenda isso em nome de Jesus. Frutos não são para exibir, mas para alimentar outros. Uma mangueira, ela não se alimenta da manga. Um morangal, ele não se alimenta do próprio morango. Uma bananeira não se alimenta de banana. O fruto produzido sempre é para alimentar outros. Sempre. Então não é para exibição, é para fortificar, fortalecer, nutrir, edificar o próximo. Você consegue entender isso, produção? Consegue entender? Então isso é muito importante, nós termos essa clareza. O fruto que eu produzo, o fruto que você produz, precisa alimentar o próximo. Se nós não estamos alimentando as pessoas ao nosso redor com aquilo que nós fazemos, com a produção do nosso serviço, com o fruto da nossa fé, meus irmãos, estamos vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus realmente sonhou e planejou para nós. Então, olha só, de forma prática, nós vamos para a prática. Como viver para gerar frutos verdadeiros? Lembra, esse papo é prático. Nós trazemos etapas para que você possa seguir, cumprir, experimentar e depois testemunhar aquilo que você fez. Testemunhar o resultado daquilo. Então, se você puder, já anota. Primeiro ponto, permaneça em Cristo todos os dias. Não é o dia que você está mais vulnerável que você recorre a Deus, recorre a Cristo. Ou o dia que você está muito feliz porque conquistou algo e lembrou dele. É porque normalmente as pessoas tendem a lembrar de Cristo na fraqueza e não nas vitórias. Normalmente nas vitórias as pessoas acabam esquecendo e indo para comemorar aquilo com pessoas, né, e fazendo coisas que realmente não são agradáveis aos olhos de Deus, mas se esquecem. Normalmente é na doença, é na fragilidade, é na perda que as pessoas lembram. Mas espero que você lembre também na alegria, mas permanecer todos os dias, independente se alegre ou se triste, todos os dias permaneceremos em Cristo. Segundo ponto, deixe o Espírito Santo moldar o seu caráter. O que é isso? É você entregar o controle da sua vida para Ele. Permitir que esse Espírito que habita em mim e em você possa governar a sua vida, governar para onde você vai, os lugares que você vai, com quem você vai falar, o que você vai falar. Quão bom é se você conseguir
fazer uma oração pela manhã e dizer: Senhor, estou aqui diante de ti. Pai, governe o meu dia. Espírito Santo, faça a tua vontade, que eu seja útil nas tuas mãos no dia de hoje. Me utilize em potencial, que eu possa glorificar a Cristo por onde eu passar, em tudo que eu tocar e em tudo que eu falar. Essas orações têm muito poder no mundo espiritual. Eu recomendo fortemente que você a faça. Ponto 3. Pratique pequenas atitudes que revelam amor e fé. Pequenas atitudes, pequenos gestos. Eu sei que a maioria de nós temos assim: puxa, se eu pudesse eu compraria uma casa para minha mãe. Se eu pudesse eu compraria um carro para o meu pai. Se eu pudesse eu compraria um smartphone novo para os meus filhos, para minha esposa. Se eu pudesse eu compraria uma casa de campo para minha família, para nós termos... E assim você vai, e você vai, e você vai. Se eu pudesse, eu faria isso pela igreja na qual eu congrego e sirvo. Se eu pudesse, eu faria isso pela minha família, pelos meus irmãos, pelo meu cunhado, pela minha cunhada, pelo meu sogro, pela minha sogra. Nós temos sonhos. Eu tenho sonhos, creio que vocês também têm sonhos. Então, nós temos isso, assim, de querer fazer, de querer transmitir, mas às vezes são gestos menores que começam a fazer a nossa fé sair de um nível raso e começar a ir para um nível um pouco mais profundo. Pequenos, eu não consigo comprar uma casa para minha sogra hoje de presente, mas eu posso talvez fazer um café da tarde e dizer o quanto eu a amo. Eu posso talvez ajudá-la em uma situação que eu estou percebendo que ela precisa de apoio. Eu posso ajudar a minha esposa em tal demanda que eu estou vendo que ela está carente com aquilo. Eu posso ajudar a minha igreja, talvez com um pouco que eu tenho, para que a igreja consiga avançar para aquele lugar. Eu gostaria de pagar aquela conta sozinho, mas eu não posso, mas com pouco que eu tenho, eu consigo contribuir com a instituição religiosa na qual eu pertenço. Então são pequenas ações de amor e fé que vai nos levando a um nível mais profundo naquilo que se diz de produzir fruto. A fé que produz um fruto genuíno. Quarto ponto, seja coerente entre o que prega e o que vive. A maioria das pessoas enche a boca para falar. Nos palcos, altares, púlpitos, seja como você prefere chamar. As pessoas sobem e falam, pregam palavra, pregam sobre personagens bíblicos, falam acerca de muitas coisas, muitos com viés mais neopentecostal, falando de uma teologia da prosperidade, etc. São muitos viés de pregação, porém, muitos não vivem absolutamente nada do que falam, nada do que pregam. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas falarem sobre renúncia, mas não sabem minimamente o que é renúncia. Existia um ano na minha vida em que Deus me levou a experimentar o que era a renúncia. E eu experimentei na prática um nível profundo de renúncia. E no meio desse meu processo, o Senhor Deus falou comigo. E eu contei para as pessoas que me assistem, a comunidade local na qual eu pastoreio, dizendo que o Senhor estava me levando em um processo para aprender o que era renúncia profunda. E eu aprendi que a renúncia gera dependência. A dependência produz fé. E a fé produz o que, Fabrício? Fruto. Fabrício falou certinho aqui, gente. Vocês não ouviram, mas ele soprou perfeitamente aqui para mim. Fruto. Então, seja coerente entre o que prega e o que vive. Quinto ponto. Entenda que frutos não aparecem da noite para o dia, mas no processo. A maioria de nós é assim, começa a trabalhar já quer comprar tudo. Não é bem assim. A maioria de nós, seres humanos normais, precisamos financiar um veículo. Então não é da noite para o dia, exige um planejamento. Então eu vou separar uma quantia para dar de entrada e uma parte eu vou financiar. Isso é com a maioria das pessoas. A maioria separa uma quantia para dar de entrada ali no seu apartamento, na sua casa e financia o restante. Exige planejamento, um processo. Da mesma forma, são os frutos. Eles não aparecem da noite para o dia. Não é porque você agora assistiu esse papo e de alguma forma falou, é isso. E que vai produzir fruto a partir de amanhã. É o processo. É um acúmulo de ações
É um trabalho contínuo. A sua constância produzirá todo o fruto que o Senhor sonhou para a sua vida, de acordo com as habilidades, de acordo com tudo que Ele qualificou você para viver. Você só precisa estar em Cristo, confiar em Cristo, descansar em Cristo. Não é com esforço humano, lembra? É o fato de estar nele, na dependência dele. Entendendo que no tempo certo, se eu estou plantado junto a um rio de correntes de água, no tempo certo eu vou frutificar. No tempo certo eu vou florescer. No tempo certo, na estação certa, acontecerá tudo que preciso for, porque eu tenho água ilimitada. Consegue entender? Consegue entender? Amém? Ficou fácil, sim. Ficou fácil. Então, olha só. Frutos não provam quem você diz ser, mas quem você realmente é em Cristo. Eu vou repetir. Frutos não provam quem você diz ser, mas quem você realmente é em Cristo. Guarde isso no seu coração. A fé verdadeira não é invisível. Ela sempre gera fruto. Não para a nossa glória, mas para que Cristo seja visto em nós o tempo todo. Vamos deixar um desafio, Fabrício, para esse papo? O desafio desse papo, para essa semana, você que está assistindo, faça isso durante uma semana, ok? Você vai perguntar a si mesmo: que frutos a minha vida tem gerado? Quais são esses frutos? Que frutos a minha vida tem gerado? Esse é o desafio. Você vai escolher uma área prática para demonstrar Cristo nessa semana. Então escolha com alguém, escolha praticar, escolha. Será com os meus filhos? Será com a minha esposa? Será no meu trabalho? Onde será? Escolha um lugar para que você possa praticar, colocar em prática, para que não fique muito aleatório. Então, para ajudar e facilitar o seu desafio, escolha uma área. Se você puder fazer em mais de uma, amém. Mas se não, escolha uma e que vai dar tudo certo. Eu quero fazer uma oração junto com vocês. Se você puder, esteja em espírito no momento dessa oração, receba essa oração desse papo que diz: Senhor, queremos dar frutos que revelam a tua presença em nós. Que nossa vida seja testemunho vivo do teu amor e que outros sejam alimentados pela transformação que o Senhor realiza em nosso interior. Em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um Papo que Transforma. Lembre-se, esse papo pode transformar vidas e talvez a sua hoje. Deus te abençoe.